Olá, mais uma vez com vocês aqui o Júlio Batiste. Vocês já me conhecem do conteúdo que eu publico no juliobatiste.com.br, dos livros, e-books, videoaulas e demais materiais de minha autoria. Estamos agora na segunda videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Access, do básico ao avançado. Capitulando com vocês que algumas videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, baseado em material escrito de minha autoria. O Jailton, eu forneci o material para ele, ele criou as videoaulas. Até a videoaula 50, 55 dessa série de 100 mais ou menos, com exceção dessas 3 primeiras, que são mais teóricas, sobre o modelo relacional de dados, eu mesmo criei. Da 4 a 54, 55, vai ser criada pelo colega Jailton, e da 56 a 100 será criada, eu mesmo criarei as videoaulas. Até as 54 e 55 baseadas no Access 2007, mas se aplicando 100% ao Access 2010 e 2013, ok? Vamos lá então. Lembrando sempre que essas videoaulas estão sendo criadas com base, a parte avançada principalmente, nesse livro aqui de minha autoria, Access 2007 Avançado, Macros e VBA. Esse livro aqui que eu mostro para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, tem nesse endereço aqui. E na compra desse livro lá no meu site, vocês recebem um DVD com mais de 30 horas de videoaulas de Access, do básico ao avançado. Aqui o endereço do nosso canal no YouTube. Deixe suas dúvidas no campo de comentários aqui abaixo da videoaula. Compartilhe para sua lista de contatos via Facebook, YouTube, Twitter, né? A cada 100 novos compartilhamentos e ou comentários eu disponibilizo novas aulas aqui. Eu tenho reorganizado toda a minha agenda, vou fazer um esforço máximo para no mínimo disponibilizar 1 ou 2 videoaulas por semana. Se você quiser receber, são mais de 100 videoaulas na verdade, já prontas, gravadas em um DVD, você tem a oportunidade comprando esse livro, eu mando junto com o livro um DVD com todas essas videoaulas, ok? Então nós estamos na segunda videoaula sobre banco de dados e Access 2010. O que nós vamos ver nessa segunda parte? Vamos ver os seguintes itens: integridade referencial, normalização de tabelas e as 3 formas normais. Essa é uma das partes mais importantes que existem e que muitas vezes as pessoas acabam pulando. Isso é muito chato, isso não precisa. E aí mais adiante só dá problema no banco de dados e a pessoa não sabe por quê. Aí você vai lá fazer uma análise no banco de dados, nos relacionamentos entre as tabelas, não foi aplicado o processo de normalização, estão misturando assuntos da mesma tabela, os relacionamentos não estão corretamente configurados, as chaves primárias não estão corretamente configuradas. Em resumo, uma grande bagunça que não vai funcionar. Então eu vou ser incisivo, vou repetir isso, já repeti na lição 1. Não pensem, não façam a besteira tamanho litro de pensar que pular a parte teórica é ganhar tempo, é perder tempo. Quem não sabe a parte teórica não sabe o que está fazendo. Aquele profissional que só quer saber da mão na massa, onde eu clico, o que eu faço, vai seguindo receita de bolo, não sabe direito o que está fazendo. Vai na tentativa e erro. E infelizmente eu tenho visto isso na maioria das empresas. O profissional que vai na tentativa e erro, que vai só apagando incêndio e consertando digamos assim, não quero usar um termo muito pesado aqui, consertando as besteiras que ele mesmo fez. Por quê? Porque só quer saber de ir direto para a prática, não quer estudar teoria é perda de tempo e não sei o quê. Então, estou sendo incisivo, estou sendo repetitivo devido à importância disso. Não pulem a teoria, estudem essa parte sobre a teoria do modelo relacional de dados para que vocês saibam o que estão fazendo e não sejam meramente seguidores de receita de bolo. Existem 2 profissionais bem distintos: aquele profissional que estudou a teoria, que pensou, analisou o que está fazendo, que entende o que está fazendo e é capaz de projetar novas soluções. E o segundo tipo, aquele que odeia a teoria, que não quer saber nunca de teoria, que não estuda, que não lê e que vai na tentativa e erro. E ele acaba criando problemas para ele mesmo consertar depois, ok? Então não seja esse segundo tipo de profissional, seja aquele profissional completo, realmente capacitado, ok? Tiver dúvida, pessoal, campo comentários. Tiver sugestões, campo comentários. Se concorda comigo, campo comentários. Se não concorda comigo, campo comentários. Enfim, deixe seus comentários, me ajudem a moldar, a criar essa série de videoaulas, trazendo conteúdo que realmente seja útil para vocês. Se tem um problema que não está conseguindo resolver,
Escreve ele em detalhes aqui no campo comentário. Quem sabe eu saiba a solução e possa trazer uma videoaula específica para vocês, ok? Me ajudem a trazer nessa série de 100 videoaulas aquele conteúdo que realmente possa ser o mais útil possível para vocês. E a única maneira de eu saber o que vai ser realmente útil para vocês é se vocês deixarem aqui nos comentários suas reais necessidades de aprendizado em relação a Axis e banco de dados. Estamos combinados? Vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa segunda videoaula dessa série de 100 videoaulas. E essa segunda videoaula é a parte 2 sobre o modelo relacional de dados. Aqui coloquei para vocês um típico diagrama chamado de DER, Diagrama Entidade Relacionamento. O trabalho final, quando você aplica tudo isso que a gente está aprendendo na parte 1, está aqui o endereço para vocês acessarem a parte 1, e que vão aprender nessa parte 2, o resultado final deve ser isso aqui. Um diagrama que mostra quais as tabelas que vão ter no banco de dados, qual o tipo de relacionamento entre as tabelas e quais campos são chave primária em cada tabela. Estou imaginando aqui um banco de dados já otimizado. O que é um banco de dados otimizado? É um banco de dados no qual já foi aplicada a integridade referencial e já foi aplicado o conceito de normalização de tabelas, principalmente pelas 3 formas normais que nós vamos aprender nesta aula. Existem mais de 3 formas normais, 5 formas normais, mas as mais utilizadas são as 3 primeiras. Para entrar em detalhes na 4ª e na 5ª forma normal, precisaria de muito mais tempo e não seria útil no caso específico dessa série de videoaulas que nós estamos vendo. Então vamos agora para a nossa segunda série, onde vamos aprender, na segunda aula, sobre o modelo relacional, vamos começar aprendendo sobre integridade referencial. Dei um segundinho para mim tomar uma água e vamos em frente. Tópicos abordados nesta segunda parte. Recapitulando que na primeira parte foi abordado entidades e atributos, chave primária e relacionamento entre tabelas. Aqui o endereço da primeira parte. Nessa segunda parte vamos entender o que é a integridade referencial, vamos ver o conceito de normalização de tabelas e vamos ver exemplos de aplicação das 3 primeiras formas normais e vamos fazer análise de um banco de dados relacional de exemplo. Vamos ao trabalho então. O que é a integridade referencial? A integridade referencial nós precisamos dela para garantir a integridade, a consistência do banco de dados entre as diversas tabelas que fazem parte do banco de dados, para evitar principalmente inconsistência, bem como repetições desnecessárias. A integridade ajuda a evitar repetições, mas nós vamos ver que as repetições são mais lá assunto da normalização. A inconsistência de dados, evitar a inconsistência, é a principal função da integridade referencial. Por exemplo, é através do mecanismo de integridade referencial que eu posso configurar um banco de dados do Access para que ele não aceite que você faça o cadastro de um pedido para um cliente que ainda não está cadastrado na tabela de clientes. Ou eu posso configurar para que o Access não aceite um pedido e que faça parte desse pedido um item que ainda não está cadastrado lá na tabela de produtos. Ou eu posso configurar o Access para que não aceite que eu cadastre um produto de um fornecedor que ainda não está cadastrado na tabela de fornecedores. Isso evita a inconsistência dos dados, o que a gente chama de registros órfãos. O que seria um registro órfão? Por exemplo, você cadastrar um pedido para um cliente lá, para um CPF de cliente, e esse cliente ainda não está cadastrado na tabela de clientes. Então, existiria um pedido para aquele cliente, mas ele ainda não tinha sido cadastrado na tabela clientes. O mecanismo, a função do banco de dados no modelo relacional que evita que isso possa acontecer é o mecanismo de integridade referencial. Com a integridade referencial, o banco de dados não iria permitir que fosse cadastrado um pedido para um cliente que ainda não estava cadastrado na tabela clientes. Esse é um mecanismo importante e fundamental. E além de garantir que não existam esses registros órfãos, ele tem o mecanismo de integridade referencial no Access tem 2 outras características. E aí essas nós temos que analisar com um pouco mais de cuidado. Que funções, que características são essas? O propagar a atualização dos campos relacionados e o
que é conhecido como propagar atualização em cascata. Veja um exemplo. Supor que você cadastrou lá o cliente, o Júlio César Fabris Batiste, cadastrou o CPF dele, tudo direitinho, fez 20 pedidos, é um cliente que compra seguido, e num determinado momento, lá por algum motivo, o Júlio informa que o CPF dele foi cadastrado de maneira incorreta. Ele se enganou e forneceu o CPF da esposa, de um filho, e agora ele está informando o CPF dele. O primeiro mecanismo, propagar a atualização em cascata, como é que ele funciona? Eu vou lá na tabela de clientes e altero o CPF do cliente Júlio César Fabris Batiste. Perfeito. Se esse mecanismo de propagar a atualização dos campos relacionados estiver habilitado, atualizei o CPF do Júlio lá na tabela de clientes, automaticamente o Access vai lá na tabela pedidos e altera o CPF do Júlio em todos os pedidos do Júlio. Ou seja, ele vê o que era o CPF antigo, foi alterado, novo valor, ele localiza na tabela pedidos onde tem aquele CPF antigo e atualiza para o novo valor. Isso automaticamente, se esse mecanismo de propagar atualização em cascata tiver sido habilitado. Essa aqui é uma função dentro do Access, eu vou mostrar uma tela para vocês depois, que pode ser habilitada ou não. Se tiver habilitada, alterei no lado 1, lá no lado vários, o Access atualiza automaticamente. Se não tiver marcado, eu atualizei do lado 1, ele não atualiza do lado vários. Bom, o que eu posso dizer para vocês e dar de dicas sobre esse primeiro mecanismo de atualizar os campos em cascata? Pela minha experiência de vários anos, na verdade mais de 20 anos com banco de dados, olha, eu não lembro de uma vez na prática, se o banco foi bem projetado, onde eu não precisasse usar esse mecanismo, ou onde eu não devesse usar esse mecanismo. Até para garantir que não existam registros órfãos, porque se eu altero o CPF de um cliente lá na tabela clientes, e o banco de dados não altera os registros relacionados, por exemplo, na tabela pedidos, vai ficar pedido para cliente que deixou de existir, porque mudou o valor do campo CPF, que é o campo, por exemplo, que liga as duas tabelas. Então, 100% dos casos práticos que eu enfrentei até hoje, eu sempre marquei esse mecanismo e fiz com que ele fizesse essa atualização automática. Nada impede que possa haver um caso excepcional, um caso diferente, que eu já tratei até hoje, em que eu não deva marcar esse mecanismo. Mas aí cada caso tem que ser analisado, ok? Então, o primeiro mecanismo da integridade referencial, atualizar os registros relacionados em cascata. Aqui eu coloco mais alguns comentários sobre esse mecanismo. Por exemplo, sobre o segundo mecanismo, perdão, antes foi o atualizar em cascata. Nosso exemplo, atualizava o CPF do cliente lá na tabela clientes, todos os pedidos relacionados na tabela pedidos, ele atualizava o respectivo CPF. O segundo mecanismo que nós temos na integridade referencial é o mecanismo de propagar exclusão dos registros relacionados, ou propagar exclusão em cascata, que também é uma função que pode ou não ser habilitada, dependendo de cada caso. Esse já é um recurso que, ao contrário do anterior, o propagar atualizações, o propagar exclusão, na maioria das vezes, eu acabo deixando ele desmarcado pela necessidade do banco de dados. Mas aí, novamente, cada caso é um caso e tem que ser analisado. Como é que funciona esse mecanismo? Vamos novamente usar o exemplo entre a tabela clientes e pedidos. Vamos supor lá tem um relacionamento 1 para vários, através do campo CPF da tabela cliente com o campo CPF da tabela pedidos. O cliente fez lá 200 pedidos ao longo do seu relacionamento com a empresa. Por algum motivo, você tem que excluir o cadastro daquele cliente na tabela clientes. Se esse mecanismo propagar exclusão dos registros relacionados ou propagar exclusão em cascata estiver marcado, excluir um cliente na tabela clientes, esse mecanismo está marcado, está habilitado, o Access vai excluir todos os registros relacionados na tabela pedidos. Ou seja, excluir um cliente na tabela de clientes, o Access vai excluir todos os pedidos daquele cliente na tabela pedidos. E aí a coisa vai indo em cascata, porque para cada pedido, na tabela pedidos, existem vários itens daquele pedido na tabela detalhes do pedido. Então, excluiu o cliente aqui,
o Access iria excluir os pedidos dele na tabela pedidos e iria excluir os itens de cada pedido que está sendo excluído na tabela detalhes de pedidos. Uma exclusão em cascata, afetando todos os registros relacionados. Repito, depende de cada caso, tem que ser analisado se deve ou não ser habilitado esse mecanismo. Por exemplo, num banco de dados para controle de vendas, eu não vou habilitar esse mecanismo. Primeiro motivo, porque deve ter lá um campo que eu possa marcar o cliente como ativo ou inativo, mas não excluir o cliente do banco de dados. Porque se eu excluir o cliente e excluir os seus pedidos, quando eu for fazer um relatório consolidado do total de vendas por ano, já não vai ter o valor real desse total de vendas, porque se eu excluir alguns pedidos do cliente que foi excluído, aqueles pedidos não estão mais sendo contabilizados. Então tem que ser feita uma análise de cada caso. Repito, na maioria das vezes eu não utilizo esse mecanismo. Nesse nosso exemplo que eu estou usando no caso de clientes, eu coloco lá na tabela clientes um campo do tipo sim ou não para dizer se o cliente está ativo ou inativo. O cliente lá processou a loja, não quer mais se relacionar com a loja, eu simplesmente ponho ele como inativo, mas mantenho o histórico dos pedidos dele, para que quando eu for fazer consultas, relatórios de total de vendas por ano, por mês, por um período, para que continuem existindo e sendo contabilizados os pedidos desse cliente que está inativo, ok? Mas o mais importante aqui é vocês entenderem que tem que ser feito sim uma análise cada caso, que é o que eu acabo de colocar no segundo parágrafo aqui, ó. Caso seja necessário manter todo o histórico de compra do cliente, por exemplo, e quando não é necessário manter todo o histórico, esta opção não deve ser habilitada, né? Com isso, quando o cliente for eliminado da tabela clientes, os seus pedidos continuarão gravados na tabela pedidos, porém ficarão registros órfãos. Por isso que ao invés de excluir um cliente da tabela de clientes, eu prefiro ter lá um campo na tabela de clientes que indica se o cliente é ativo ou não é ativo, está habilitado ou está desabilitado na loja, ok? Tranquilo esses dois mecanismos, pessoal? Vamos mostrar uma telinha para vocês aqui, que é a tela de configuração desses dois mecanismos num relacionamento do Access. Não se preocupe com essa parte prática agora, porque nós vamos ter mais 90 e poucas videoaulas dessa série para aprender a parte prática. Só para ilustrar para vocês. Aqui a telinha que eu falei para vocês é uma tela que surge quando eu dou um clique duplo no relacionamento do Access. Justamente esse exemplo que nós estamos utilizando, a tabela clientes, tabela pedidos, se relaciona através do código do cliente, poderia ser o CPF, CNPJ, etc. Tipo de relacionamento um para vários, cada cliente é cadastrado uma única vez na tabela clientes e um mesmo cliente pode fazer vários pedidos. Aí aqui tem a opção de marcar se é para impor ou não a integridade referencial. Se essa opção estiver marcada, por exemplo, eu não consigo cadastrar um pedido para um cliente que ainda não está cadastrado. Essa é a principal função da integridade referencial. E além disso, tem essas duas opções aqui. Propagar a atualização dos campos relacionados, ou seja, alterei o código do cliente aqui, ele vem na tabela pedidos e atualiza o código do cliente em todos os pedidos que ele fez. E propagar exclusão em cascata, que vejam que nesse exemplo está desmarcado, que eu quero manter, mesmo que um cliente seja desabilitado, eu quero manter o histórico de pedidos que ele fez. Essas duas opções aqui, propagar, atualização e exclusão, só estarão habilitadas aqui para serem configuradas depois que eu habilitar a integridade referencial. Se eu não impor integridade referencial, isso aqui fica desabilitado e aí eu corro o risco de ter registros órfãos. Repetindo, por exemplo, se eu não habilitasse a integridade referencial, o Access permitiria que eu cadastrasse um pedido para um cliente que ainda não foi cadastrado na tabela de clientes. Esse é um recurso fundamental e você, como profissional de banco de dados que sabe o que está fazendo, nós vamos ver na lição 3 como projetar, quais as etapas para projetar e criar um banco de dados no Access, não na prática ainda na parte teórica, fazer o projeto das tabelas, o diagrama entidade-relacionamento, aplicar a normalização, etc. Você tem que conhecer esse mecanismo de integridade referencial. Ele é um mecanismo fundamental. Eu estou falando aqui no Access, mas ele é fundamental para qualquer banco de dados que siga o modelo relacional. Só para citar os principais bancos de dados do mercado que seguem modelo relacional: Access, SQL Server, Oracle, MySQL, DB2 da IBM,
PostgreSQL, Interbase e assim poderia citar vários outros não tão conhecidos como esse que eu citei. Ok, minha turma? Ok, pessoal? Tudo certinho? Entenderam o que é a integridade referencial? Entenderam a função desses dois mecanismos da integridade referencial? Voltem, revejam essa parte até aqui da lição quantas vezes forem necessárias, que agora nós vamos para o próximo assunto, que é a normalização de tabelas. Tranquilo? Mais uma aguinha e vamos em frente. Qual é o objetivo do processo de normalização de tabelas? O objetivo desse processo é evitar problemas provocados por falhas no projeto do banco de dados, bem como eliminar a mistura de assuntos e as correspondentes redundâncias, repetições de dados. Lembram lá da parte 1 dessa série de videoaulas qual é a regra de ouro do modelo relacional? É não misturar assuntos na mesma tabela. Ponto. Depois, então, que eu projetei minhas tabelas, defini os campos-chave primária, defini os relacionamentos, isso aí, todos os assuntos lá da parte 1. Tem alguma... Impus a integridade referencial, configurei ali, se atualiza ou não em cascata, se exclui ou não em cascata, tá tudo bonitinho. Tem o meu diagrama entidade-relacionamento, tem algum mecanismo para eu ainda fazer uma verificação final para ver se não tem algum erro, alguma coisa que vá causar redundância de dados ou inconsistência de dados? Tem. É justamente o processo de normalização de tabelas. A normalização de tabelas ela é utilizada para tentar detectar erros que ainda passaram no projeto das tabelas e atributos de cada tabela e corrigir esses erros antes que você comece a utilizar o banco de dados e coloque ele em produção. Ou seja, antes de começar efetivamente o uso do banco de dados, você ainda vai fazer mais uma análise detalhada para ver se não passou alguma coisa. E por que antes do uso? Porque é muito mais fácil você mudar agora, criar campos, excluir campos, criar novas tabelas, antes de botar o banco de dados em uso, do que depois que ele já está em uso, que tem um monte de registros lá dentro, aí a coisa fica bem mais complicada e bem mais onerosa. Então, o momento de otimizar o projeto do banco de dados, a definição das tabelas, relacionamentos, é agora. E a ferramenta para fazer isso é a normalização de tabelas. Veja que eu coloquei aqui em vermelho, negrito, para destacar. É bem mais fácil e barato corrigir os erros na fase de projeto do banco de dados, agora, do que depois, quando o banco já está em uso e já está em produção. Vamos ver então como funciona essa tal de normalização de tabelas? Vamos lá. O processo de normalização de tabelas aplica uma série de regras nas tabelas de um banco de dados para verificar se essas tabelas, seus campos e seus relacionamentos estão corretamente projetados. Embora existam 5 formas normais, também conhecidas como regras de normalização, na prática nós usamos as 3 primeiras formas normais. A 4ª e a 5ª são bem mais rebuscadas e não se aplicam a essa nossa série de 100 videoaulas sobre banco de dados e o Access. Frequentemente, o normal, o comum, após eu ter aplicado as 3 regras de normalização, é que eu tenha um número de tabelas maior do que inicialmente, porque algumas tabelas acabam sendo divididas em 2 ou mais, o que no final gera um número maior de tabelas do que o número de tabelas que eu tinha antes de aplicar o processo de normalização. Então é bastante comum eu ver o meu número de tabelas aumentar após a aplicação do processo de normalização. Esse processo causa simplificação dos atributos de uma tabela e colabora de maneira significativa para a estabilidade do projeto de banco de dados, reduzindo as necessidades de manutenção e alteração após o banco de dados ter sido colocado em produção. E aqui por estabilidade, entenda-se não somente estabilidade no sentido de desempenho, de um ótimo desempenho, o que também você só vai ter com um projeto de banco de dados otimizado. Essa estabilidade significa também consistência dos dados, não ter grupos de repetição, não ter registros órfãos e todos aqueles problemas que nós já comentamos. Ter cada assunto em sua própria tabela e assim por diante. Vamos então começar o nosso estudo das 3 formas normais, que regra cada uma aplica, e vamos ver um exemplo de como isso seria aplicado em tabelas de um banco de dados.
Primeira forma normal. É uma regra que define se uma tabela individual específica está ou não está na primeira forma normal. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos, a definição dos seus campos, não contém grupos de repetição. Voltando lá para a parte 1 dessa videoaula, e eu sempre vou citar isso, qual é a regra de ouro no modelo relacional de dados? A regra número 1. Cada assunto em sua tabela. Quando eu misturo 2 ou mais assuntos na mesma tabela, eu gero grupos de repetição. E uma tabela que tem grupos de repetição, ela não está na primeira forma normal. Por isso que dizemos que uma tabela que possui grupos de repetição não está na primeira forma normal. Vamos ver um exemplo no próximo slide de uma tabela que não está na primeira forma normal. Por que eu estou falando dessa maneira esquisita, pausada? Para salientar bem isso. A tabela que nós vamos ver no próximo slide é uma tabela que misturou assuntos na mesma tabela, portanto, criou grupos de repetição, portanto, não está na primeira forma normal. Vejam esse exemplo aqui. Nós temos uma tabela de alunos onde eu misturei o quê? 2 assuntos nessa tabela. Os pais dos alunos e os respectivos alunos. Por que está misturando assunto, criando grupo de repetição? Vamos supor que determinado casal tenha lá 4 filhos na escola. Embora hoje não seja muito comum os casais terem muitos filhos, mas poderia acontecer. Então, se esse casal tivesse 4 filhos na escola, o que ia acontecer? Eu ia ter que repetir o nome do pai e o nome da mãe 4 vezes nessa tabela. Uma vez para cada filho que o casal tivesse na escola. Por que isso? Porque eu misturei na mesma tabela 2 assuntos, pais e filhos. Como um mesmo casal pode ter mais de um filho na escola, esses 2 assuntos deveriam estar em tabelas separadas e relacionadas. Então, reforçando os comentários, podemos notar que uma tabela com esta estrutura, ou seja, tabela que mistura assunto, apresenta diversos problemas, principalmente inconsistência e grupos de repetição. Por exemplo, se um casal tiver mais de um filho, teríamos que digitar o nome do pai e da mãe diversas vezes, tantas quantas forem os filhos que o casal tem nessa escola. Isso forma grupos de repetição, ou seja, repetindo informação do pai e da mãe. E aqui eu coloquei só campo nome, né? Mas teria que ter também aqui telefone de contato, endereço, e-mail, etc. Então seriam vários campos que teriam que ser repetidos para cada filho que um casal tivesse nessa escola. Pode ser que, por erro de digitação, o nome dos pais e demais informações não seja digitado exatamente igual no registro de todos os filhos, o que acaba ocorrendo o quê? Inconsistência de dados, ou seja, o mesmo casal, para um filho tem umas informação, para o outro, por erro de digitação ou algum problema, tem informação diferente. E aí esse casal vem na escola e pede para atualizar o endereço. Se ele tiver 4 filhos, eu teria que alterar os campos de endereço em 4 registros separados. Grupo de repetição e inconsistência. Essa tabela, definitivamente, por ter misturado assuntos, não está na primeira forma normal. Esse problema ocorre porque misturamos assuntos em uma mesma tabela. Colocamos as informações dos pais e dos filhos na mesma tabela. Aí não funciona. Violamos a primeira regra, a regra de ouro, a de não misturar assuntos na mesma tabela. Obtivemos uma tabela que não está na primeira forma normal e que, portanto, vai gerar problemas, tais como grupos de repetição e inconsistência de dados. Qual a solução para esse problema? Dividir essa tabela para colocar cada assunto em sua respectiva tabela. Essa solução está no próximo slide. A solução é dividir em 2 tabelas relacionadas, conforme sugestão a seguir. Os pais é um assunto, filhos é outro assunto, em termos do banco de dados da escola. Na tabela pais eu tenho um código para o casal, nome do pai, nome da mãe, endereço, CEP, todos os campos necessários. E aqui na tabela filhos, o código dos pais para indicar de qual casal é esse filho e os dados do aluno, nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento e série. Essas 2 tabelas resultantes do processo de normalização, as 2 tabelas estão na primeira forma normal.
A tabela original que misturava os dois assuntos não está na primeira forma normal. Então veja que só nesse exemplo simples eu tinha uma tabela e como resultado da aplicação da primeira forma normal eu estou com duas tabelas. Imagina isso num banco de dados maior, pode acontecer de no final do processo de normalização eu ter um número bem maior de tabelas do que eu tinha originalmente, ok? Tranquilo então, pessoal, para a primeira forma normal? A primeira forma normal ela acontece quando temos grupos de repetição e acontecem grupos de repetição quando nós não respeitamos a regra de ouro do modelo relacional, que é não misturar assuntos na mesma tabela. Qual a solução? Separar cada assunto em sua tabela e relacionar as tabelas. A primeira tabela que misturava assuntos não está na primeira forma normal. As duas tabelas resultantes estão na primeira forma normal. Tranquilo? Podemos ir para a segunda forma normal, então? Vamos lá. A segunda forma normal, ela tem uma característica bem definida, que ela acontece quando eu tenho uma chave primária composta. Nós vimos lá na parte 1, sobre modelo relacional, no item de chave primária, que pode acontecer por necessidade, eu ter que formar a minha chave primária sendo composta por mais de um campo, porque não tem um único campo que identifica de maneira única cada registro. E a segunda forma normal, ela se aplica quando eu tenho chave primária composta. Nesse caso, o que nós devemos observar? Se todos os campos que não fazem parte da chave primária composta dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se um único campo dos que não fazem parte da chave primária depender somente de um dos campos ou de alguns dos campos da chave primária composta, este campo deveria estar em outra tabela. Ou seja, ele se refere a outro assunto, estou misturando assuntos na mesma tabela e não vai funcionar. Para nós entendermos melhor esse conceito, vamos observar a tabela do próximo slide. Aqui eu tenho uma tabela que não está na segunda forma normal. Bom, nós temos uma chave primária composta. Qual é a chave primária composta? Ela é composta pelos campos número da matrícula e código do curso. Como é que eu faço para ver se essa tabela está ou não está na segunda forma normal? Eu começo a ver cada campo que não faz parte da chave e vejo se ele depende de todos os campos que faz parte da chave. A avaliação. A avaliação depende do código do curso, ou seja, matemática, física, geografia, história, da disciplina aqui, né? Depende. Cada aluno tem uma nota em cada curso, em cada disciplina diferente. A avaliação depende do número da matrícula, ou seja, cada aluno tem uma avaliação, uma nota diferente em cada uma das disciplinas? Sim, perfeito. Então, o campo avaliação depende tanto do código da disciplina quanto do número da matrícula do aluno. Este campo deve pertencer a essa tabela, não tem problema nenhum. Agora vamos analisar o segundo campo, a descrição do curso ou descrição da disciplina. A descrição da disciplina depende do código da disciplina? Descrição do curso depende do código do curso? Sim. Dado um determinado código, tem lá a descrição. Matemática, outro código. Física, outro código. Português, outro código. História e assim por diante. Então, esse campo depende desse campo aqui que faz parte da chave. Agora vamos ver se esse campo, descrição do curso, depende do número da matrícula. A descrição do curso depende do número da matrícula do aluno? Não, não tem nenhuma relação. Ou seja, dado o número, um código de aluno, eu sei qual a disciplina se refere, qual o curso se refere? Não. Então, nós temos um campo, descrição do curso, que depende somente de um dos campos que faz parte da chave primária e não depende do outro. Portanto, esse campo não deveria estar nessa tabela. Como um dos campos que não é a chave primária não depende de todos os campos da chave primária composta, dizemos que esta tabela não está na segunda forma normal. Ok? Essa tabela não respeita a segunda forma normal. Qual a solução para isso? Vocês já devem estar imaginando. A solução, novamente, vai ser dividir essa tabela em duas tabelas, deixando
Nessa primeira, somente os campos que dependem de todos os campos da chave primária composta. Aí a solução. Novamente, dividir em duas tabelas relacionadas. Aí nós teríamos uma tabela de avaliações, onde tem o número da matrícula para saber qual o aluno, o código do curso, qual a disciplina e qual a nota dele naquela disciplina. E aí temos uma tabela relacionada de cursos. Cadastro cada curso uma única vez e tem a descrição do curso. Agora sim, a descrição depende somente do código e a avaliação depende do código e de qual aluno é. Essa tabela, que tipo de relacionamento teríamos aqui? Aqui no cursos, o código do curso seria o lado 1, porque eu só cadastro cada curso uma única vez, cada disciplina uma única vez, e pode haver várias avaliações para essa disciplina. Para cada aluno diferente, tem uma avaliação para essa disciplina. Então, seria cursos o lado 1 e avaliações o lado vários. Então, nós dizemos que aquela primeira tabela, vou voltar aqui, ó, que tem um campo que não é a chave primária, que não depende de todos os campos que formam a chave primária, essa primeira tabela não está na segunda forma normal. Já estas duas tabelas, resultantes da divisão daquela primeira, estas duas aqui estão na segunda forma normal, ok? As duas tabelas resultantes, depois do processo de normalização, ou seja, as tabelas avaliações e cursos, estão na segunda forma normal, que passou um errinho, onde tem primeira, leiam segunda forma normal. A tabela original, a qual misturava informações de avaliações e cursos, não está na segunda forma normal, ok? Tranquilo então, pessoal? Segunda forma normal sempre é aplicada quando eu tenho uma chave primária composta. Para verificar se todos os campos que não fazem parte da chave primária dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se um ou mais campos não depender de todos da chave, ele não deve estar naquela tabela e devemos dividir as tabelas. Aqui deu duas tabelas, mas dependendo do caso pode dar 3 ou mais tabelas. Tranquilo quanto à segunda forma normal? Antes de estudar a terceira forma normal, um aviso importante, porque é onde existe muita confusão. A distinção entre a segunda e a terceira forma normal, que nós vamos ver a terceira forma normal logo adiante, às vezes é um pouco confusa. Você olha uma tabela, você vê que tem problemas, mas não consegue distinguir se o problema tem a ver com a segunda forma normal ou com a terceira. A grande dica, pessoal, é que a segunda forma normal sempre tem a ver com chaves primárias compostas. Se a chave primária não for composta por 2 ou mais campos, não tem o que se falar em segunda forma normal, ok? Então fica aqui a dica e vamos ver sobre a terceira forma normal. Na definição dos campos de uma tabela, pode ocorrer casos em que um campo que está na tabela ele não seja dependente da chave primária ou de parte dela, mas sim depende de um outro campo da tabela, mas esse outro campo não é a chave primária. Quando isso ocorre, dizemos que a tabela não está na terceira forma normal. Vamos ver no slide a seguir um exemplo de um campo que não está, de uma tabela, perdão, que não está na primeira forma, na terceira forma normal. Olha essa tabela aqui, ó. Funcionários. Tem o número da matrícula, o nome do funcionário, o código do cargo do funcionário e a descrição do cargo. Nós temos que analisar se todos esses campos dependem da chave primária. Se houver um ou mais campo que não depende da chave primária, significa que este campo não deveria estar nessa tabela. Portanto, a tabela não estaria na terceira forma normal. Enquanto eu tomo uma aguinha, eu vou dar 10 segundos para vocês analisarem e tentem detectar aí se existe um campo que não depende da chave primária e qual seria esse campo. Tempinho aí para vocês, 10 segundos, estou marcando aqui.
E então, já fizeram a análise? Vou fazer a análise aqui junto com vocês, vamos ver se vocês acertaram, se tem algum campo que não depende da chave primária. Vamos lá. O nome do funcionário depende da matrícula? Dado uma matrícula do funcionário, é retornado um único nome. Matrícula é chave primária, então depende. Nome do funcionário está ligado à sua matrícula. O código do cargo depende da matrícula? Sim, cada funcionário tem um único cargo. Então, dado o código do cargo, eu vou saber dado uma matrícula, eu vou saber qual o cargo do funcionário. Agora, a descrição do cargo depende do número da matrícula? Não, não depende. A descrição do cargo depende do código do cargo. Então, temos um campo que não é chave primária, que é dependente de outro campo que também não é chave primária, ou seja, ele não depende da chave primária. Quando isso acontece, nós dizemos que essa tabela não está na terceira forma normal. E a distinção entre a terceira e a segunda é que aqui a chave primária não é composta. Lá a segunda forma normal sempre vai ser aplicada quando nós tivermos chave primária composta por 2 ou mais campos. Então, observe que o campo descrição do cargo depende apenas do campo código do cargo, o qual não faz parte da chave primária. Por isso, nós dizemos que essa tabela não está na terceira forma normal, porque um dos campos que não é chave primária é dependente de outro campo que também não é chave primária. Ele não é dependente da chave primária. A solução para esse caso, vocês já devem ter adivinhado, também é simples. Novamente, vamos dividir a tabela em duas outras, conforme o exemplo indicado no nosso próximo slide. Dividimos a tabela, aquela tabela que não estava na terceira forma normal, esta aqui não está na terceira forma normal, dividimos em duas tabelas, tabela funcionários, onde ficou o número da matrícula, nome e código do funcionário, e código do cargo, perdão, e criamos uma segunda tabela cargos, onde tem o código do cargo e a descrição do cargo. Estas duas tabelas, resultantes da aplicação da terceira forma normal, da terceira regra de normalização, estas duas estão na terceira forma normal. E temos um relacionamento do tipo 1, ou seja, cada código de cargo é cadastrado uma única vez, mas vários funcionários podem ter o mesmo cargo. Então temos aqui o lado 1 e aqui o lado vários. Essas duas tabelas resultantes da aplicação do processo de normalização, ou seja, funcionários e cargos, estão na terceira forma normal. A tabela original, a qual misturava informações de funcionários e cargos, não está na terceira forma normal. Vocês devem ter observado, pessoal, que o que é o nosso norte em todo o processo de normalização? É a regra de ouro do modelo relacional. E qual é a regra de ouro do modelo relacional pela milésima vez? Não se misturam assuntos na mesma tabela. Assuntos diferentes em tabelas diferentes. O problema todo de quem está iniciando com banco de dados é que a tendência normal e natural do iniciante é raciocinar lá no final do banco, em termos de quais os relatórios que ele vai precisar. E aí ele vê um relatório lá onde tem o total de vendas por funcionário, por país de destino, e ele acha que aqueles campos têm que estar todos na mesma tabela. E aí ele comete o pior erro, que é violar a regra de ouro do modelo relacional. Ou seja, ele acaba misturando assuntos na mesma tabela. E é justamente o contrário. A gente tem que primeiro seguir a regra de ouro. Isso vai gerar o quê? Um número grande de tabelas. Depois, no final, quando eu preciso montar meus relatórios, minhas telas de consulta, meus formulários, eu posso reunir informações das várias tabelas, pois é para isso que existe o mecanismo de relacionamento entre tabelas e a integridade referencial, ok? Então, se vocês mantiverem sempre em mente a regra de ouro, que é, pela vez 1001, não misturar assuntos na mesma tabela, vocês já estarão no caminho certo para criar e projetar bancos de dados realmente eficientes e que realmente funcionem. Com isso, o que nós podemos concluir do nosso processo de normalização? Aquilo que foi comentado lá no início
no primeiro slide sobre normalização e que foi comprovado através da aplicação das 3 formas normais. Podemos concluir que, como resultado do processo de normalização, iremos obter um número maior de tabelas do que o existente antes do processo de normalização. Porém, esse número maior de tabelas não vai apresentar problemas de redundância e nem de inconsistência de dados, ou esses problemas terão sido muito minimizados. Não existe o projeto perfeito de banco de dados. Sempre pode passar alguma coisa, pode haver alguma característica específica do problema para o qual o banco de dados está sendo criado, que faça com que ainda seja necessário alguma redundância, alguma inconsistência, ou por falha nossa mesmo, do analista do banco de dados, talvez ele deixe passar alguma coisa na hora do projeto. Mas aplicando as regras de normalização, ele vai ter um banco de dados bem melhor do que ele tinha antes do processo de normalização e normalmente com um número maior de tabelas do que ele tinha originalmente. Ok? Esse processo de normalização tranquilo, essas 3 formas normais, pessoal? A videoaula está aqui, voltem, assistam quantas vezes quiserem e, por favor, se ficarem com dúvidas, usem os campos comentários aqui abaixo do vídeo. Para mim será uma alegria, eu vou procurar dentro do tempo disponível responder todos os comentários e todas as dúvidas que vocês colocarem. Então fico no aguardo do comentário de vocês. Para finalizar essa videoaula, vamos ver um exemplo de um DER, D de dado, ER, Diagrama Entidade Relacionamento. O que é o DER, o Diagrama Entidade Relacionamento? É um diagrama onde aparecem as tabelas que farão parte do banco de dados, os campos que farão parte de cada tabela, a indicação de quais campos serão as chaves primárias em cada tabela e os relacionamentos entre as tabelas. Por isso, o diagrama entidades, ou seja, tabelas, relacionamentos. Nesse diagrama são mostradas as tabelas que fazem parte do banco e seus relacionamentos. Para isso eu vou usar um banco de dados que em termos de estudo é fantástico, ele se presta muito bem para vocês estudarem, que é o famoso Northwind, que é um banco de dados de exemplo que vem junto com o Access. Eu não lembro se ele vem com o Access 2013, mas eu sei que até o Access 2010 ele vem e a estrutura dele vem se mantendo a mesma desde lá do Access 1.0. Na próxima tela eu vou mostrar para vocês o diagrama entidade relacionamento deste banco de dados Northwind. Aí tem as tabelas que fazem parte, nós temos aqui 3, 5, 8 tabelas. Ele é um banco de dados para controlar basicamente produtos, fornecedores e pedidos que os clientes fazem. Então tem uma tabelinha de clientes, onde a chave primária é o campo código do cliente. Tem uma tabela de pedidos, onde nós temos a chave primária, o número do pedido. Aqui já vem o relacionamento do tipo 1 para vários, entre clientes e pedidos. Cadastro cada cliente uma única vez e esse cliente pode fazer vários pedidos. Temos aqui uma transportadora, que essa é uma empresa que manda pedidos para o mundo inteiro. Então ele pode ter diferentes transportadoras, o Correios, DHL, FedEx e assim por diante. E cada transportadora é cadastrada uma única vez. Tem aqui o código da transportadora, que é a chave primária. E uma mesma transportadora pode atender vários pedidos diferentes. Por isso temos aqui um relacionamento do tipo 1 para vários entre transportadoras e pedidos. Aqui nos pedidos nós temos um campo número do pedido e este campo tem também na tabela detalhes do pedido. Então, um mesmo pedido pode ter vários itens. Esta tabela detalhes do pedido fica com os itens do pedido. Então, se um pedido tiver 10 itens, o número do pedido vai aparecer 10 vezes, uma vez para cada item do pedido, nessa tabela detalhes do pedido. Essa tabela detalhes do pedido também tem um campo código do produto, que indica qual o produto de cada item. E temos aqui uma tabela produtos, onde o código do produto na tabela produtos é uma chave primária. Por isso que ficou um relacionamento 1 para vários entre produtos e detalhes do produto. Cadastro cada produto uma única vez e um mesmo produto pode ser vendido várias vezes em diferentes pedidos. Temos também aqui uma tabela funcionários, que seriam os vendedores, onde eu cadastro o campo código do funcionário é uma chave primária,
cadastro cada funcionário uma única vez, tem os dados do funcionário e aqui na tabela pedidos tem o código do funcionário para identificar qual o vendedor que emitiu aquele pedido. Depois, com base nas regras lá da empresa, poderia calcular o total de vendas mensal para o funcionário e calcular a comissão em cima do salário base dele. Cada funcionário eu cadastro uma vez, cada vendedor uma única vez, e um mesmo vendedor pode emitir vários pedidos. Relacionamento 1 para vários. Temos também aqui a tabela categorias, onde tem lá as categorias de produto, laticínios, bebida, peixes, frutos do mar, etc. E cada categoria eu cadastro uma única vez, por isso que o campo código da categoria é uma chave primária, e uma mesma categoria pode ter vários produtos cadastrados, um para vários. E por fim, o campo fornecedores e produtos. Cada fornecedor eu cadastro uma única vez, e um fornecedor pode fornecer vários produtos diferentes. Então é um diagrama bastante simples, mas ele ilustra perfeitamente bem todos os conceitos que nós vimos nessas duas videoaulas, pessoal, sobre o modelo relacional de dados. Entidades são as tabelas, atributos, os campos, conceito de chave primária, relacionamentos entre tabelas, conceito de integridade referencial, normalização de tabelas. Esse é um banco de dados onde foram aplicadas as 3 formas normais, portanto esse diagrama já é o diagrama final de um banco de dados otimizado, e temos como resultado de todo esse trabalho, dessas mais de 2 horas de videoaulas, o resultado final que a gente deve obter é é o diagrama entidade-relacionamento do banco de dados que vocês estão projetando. Ok? Para não me estender mais, para não ficar muito longa, eu vou encerrando esta nossa videoaula por aqui. Lembrando que a parte 1 também está aqui no YouTube, foi indicado o endereço lá no início da videoaula. E vou reforçar, até eu fiz uma pausa aqui para dar uma respirada e vou reforçar. Pode parecer chato e talvez seja chato para alguns essa parte teórica, mas se você vai trabalhar com banco de dados, por gentileza, por favor, seja qualquer banco de dados que segue o modelo relacional, seja o Access, SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, etc. Não comece diretamente lá criando, clicando, ver o que dá, executando comando, sem ter estudado essas duas partes, essas 2 primeiras videoaulas sobre o modelo relacional e ter entendido todos esses conceitos. Eu garanto para você que você será um profissional muito melhor, que você vai criar bancos de dados muito melhores, mais rápidos, mais eficientes, mais seguros, se você dominar bem essa parte sobre o modelo relacional de dados. Ok? É meu mais sincero desejo que essas 2 primeiras videoaulas sobre o modelo relacional possam ter sido muito úteis para vocês, possam ter esclarecido alguns pontos que muitas vezes ficam pouco entendidos pelos profissionais da área. E na terceira videoaula eu vou trazer tipo assim, aí sim uma receita de bolo sobre os passos que você deve seguir para projetar e otimizar um banco de dados, até chegar no resultado final, num diagrama entidade-relacionamento bem otimizado, no qual foram aplicadas as 3 formas normais. Ok? Muito bem, era isso sobre essa videoaula. Agradeço imensamente pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Valeu! Muito bem, agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado dessa lição, dessa videoaula, que ela possa ter sido útil e acrescentado novos conhecimentos para você. Eu já falei lá no início, vou dar uma reforçada aqui, que as lições avançadas dessa série de 100 videoaulas foram criadas com base no conteúdo desse livro aqui, de minha autoria, o Access 2007 Avançado Macros e Programação VBA. Algumas lições foram criadas pelo colega Manuel Jailton, que é um autor já consagrado aí na área de videoaulas no Brasil, principalmente na parte de programação. Ele tem formações completas em Delphi, PHP, Java e assim por diante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E outras eu mesmo criei. E aí a gente foi alternando e disponibilizando para vocês esse conteúdo para uma forma também de divulgar o nosso trabalho. Uma oferta interessante que eu tenho para fazer para você, gostaria que você levasse em consideração, é que comprando este livro aqui, eu mando para você, junto com o livro, um DVD com todas essas 100 videoaulas
dessa série que eu vou publicando aqui aos poucos, conforme o tempo permite. Mas se você já quiser ter acesso a todas essas 100 videoaulas, são um total de mais de 30, eu coloquei aqui 32,5 horas de duração, mas vai passar de 50 horas, porque eu estou complementando, estou ampliando algumas aulas, então pode ter certeza que vai passar de 50 horas de videoaulas. Se tu quiser ter acesso a todo esse conteúdo, sem precisar esperar a disponibilização aqui no YouTube e ainda receber um excelente livro, um excelente material de estudos, é só comprar esse livro usando esse endereço que eu estou colocando aqui, que junto com o livro eu vou mandar para você um DVD que tem essas videoaulas todas de Access. Aqui são de Access 2007, mas elas se aplicam ao Access 2010 e ao Access 2013 sem maiores problemas. Se você tiver dúvida em adaptar um dos problemas, um dos exemplos contidos nas videoaulas para o Access 2010 ou para o Access 2013, é só usar o campo de comentários aqui embaixo que eu te ajudo a resolver o problema. Além todas essas videoaulas de Access, eu vou mandar para você também um pacote de 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel, ou seja, você pode alterar, adaptar as planilhas de acordo com a sua necessidade, e um pacote com 3.167 e-books de brinde, e-books variados. Tem desde programação HTML, lógica de programação, banco de dados, linguagem SQL, tem muita coisa boa nesse pacote aqui, ok? Então, para você receber um DVD com todo esse conteúdo, basta comprar esse livro de minha autoria aqui, usando esse endereço que eu informo aqui nessa tela. E além de todos esses bônus, eu criei uma oferta bem especial para você que está me acompanhando nessa série de videoaulas. O preço nas livrarias desse livro é R$ 95,00, em outros sites, e no meu site, diretamente com o autor, você paga R$ 65 e mais o frete. Na hora de fazer o pedido, vai ter um campo lá para você informar o CEP de destino, e o sistema vai te dar as opções de envio e o custo de frete de cada opção e o prazo de cada opção. Então, fica aqui essa oportunidade, essa oferta para você, por tempo limitado, porque eu só tenho ainda 200 unidades desse livro e não vou fazer novas tiragens tão cedo. Tá? Quando você clicar aqui, o sistema vai informar se o livro está disponível em estoque ou não. Se o livro já tiver esgotado as 200 unidades que eu tenho em estoque, o sistema vai dizer, livro indisponível, aguarde disponibilidade de estoque e o botão de compra vai estar desabilitado, ok? Então, fica aqui essa oferta. Se você quiser me ajudar comprando esse livro de minha autoria, eu agradeço e espero você nas próximas videoaulas que nós vamos ter aqui nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre Access. Se tiver ainda um tempinho, agora eu vou apresentar para vocês algumas das formações que o colega Manuel Jailton, que é o colega que criou várias dessas videoaulas que eu estou disponibilizando em parceria comigo, baseado nesse livro e em outros conteúdos de minha autoria. O colega Manuel Jailton, ele tem mais de 12 anos de experiência criando videoaulas. Ele começou inicialmente com videoaulas de Delphi, foram um grande sucesso, eram vendidas no site Clube do Delphi, no site Active Delphi, e depois ele foi ampliando o trabalho dele e tem outras formações de grande sucesso que eu vendo aqui através do site Júlio Batiste. Então, essa primeira que eu indico para vocês é uma formação em PHP com 200 horas de videoaulas. Ela é completa, desde o básico, desde quem nunca programou em PHP, até o que tem de mais avançado, até a criação de uma loja virtual completa baseada em PHP e MySQL. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, ver todos os detalhes, fica aqui o endereço para vocês. Tem também uma formação completa em Java, com 203 horas de duração, que é no mesmo estilo da formação PHP. Desde o básico, desde quem não sabe nada de Java, até a criação de sistemas web completos e mais uma loja virtual completa, incluindo carrinho de compras, controle de estoque, integração com PagSeguro e PayPal e assim por diante. Fica aqui o link se você tiver mais interesse. E o professor Jailton também se aventura nas áreas específicas para concursos, tais como matemática e português, por enquanto. E ele desenvolveu um método de ensino bastante interessante chamado de método Ágora. Esse método tem a proposta de fazer com que você aprenda 10 vezes mais rápido do que os métodos normais. E ele criou uma formação completa em matemática, abordando toda a matemática do primeiro e do segundo grau, e
nesse método, nessa formação, ele aplica esse método Ágora, no qual você aprende 10 vezes mais rápido do que pelos métodos tradicionais. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais de matemática, em desmistificar a matemática, fica aqui também o endereço para você obter todas as informações. Ao longo desses 12 anos de trabalho, já são mais de 15 mil alunos formados, né, só nos últimos 5 anos. Eu coloco aqui nos últimos 5 anos porque antes nós não trabalhávamos com o curso online, era apenas DVD enviado via Correios. Aí a gente não tinha o controle se o cliente comprou e realmente estudou. Já nas formações online, não, a gente tem todo um acompanhamento, todo um controle, o aluno tem que fazer determinados trabalhos para poder passar de uma etapa para outra, então a gente consegue acompanhar se realmente o aluno está fazendo o curso ou se ele apenas comprou e abandonou o curso. Então, nos últimos 5 anos, formados realmente, que passaram por todas as etapas, que realmente aprenderam, a gente são mais de 15 mil alunos. Então, se você tiver interesse em PHP, ou em Java, ou em matemática, fica aqui as indicações. E agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. E, repito, toda semana de 1 a 2 novas videoaulas nesta série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Access. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.